Olá, meus alunos. Hoje nós vamos dar início a mais uma aula, né? Hoje teremos a nossa videoaula e vamos dar início hoje introduzindo o nosso conteúdo substantivo. Substantivo que faz parte das classes gramaticais. E chamamos de substantivo as palavras que dão nome às coisas, que dão nome às pessoas, aos lugares, sentimentos, objetos e etc. Os substantivos, eles estão classificados, ele tem as suas classificações, né? Dependente de sua forma e de seus significados, os substantivos, eles recebem uma classificação. São eles classificados assim: substantivos comuns e substantivo próprio, substantivo abstrato, concreto, substantivo derivado e substantivo primitivo, substantivo simples e composto, substantivo coletivo. E aí, a gente volta aqui na página de número 12, no livro de vocês, aproveitando o momento, né, para dizer que as atividades foram resolvidas, realizadas na nossa aula online no Google Meet. Segunda-feira nossa aula foi ao vivo, não é assim, digamos assim, ela não foi gravada. Tivemos aula gravada, videoaula, e tivemos também uma videoconferência para o reforço do conteúdo do gênero textual fábula. E aí na página do livro de vocês, no livro da página 12, nós vamos ver, vamos aprender, vamos entender os substantivos e as suas classificações. As palavras destacadas acima são assim exemplos que nós temos de substantivo, que deve ser notado que alguns deles iniciam com letra maiúscula, ou seja, nós temos os substantivos chamados de próprios, que são aqueles que dão nome a um ser particular, o nome de alguém, o nome de uma pessoa. A exemplo, nós temos Maria, Francisco, Palmas, Tocantins, Brasil, Pernambuco, Cabrobó. Então, são nomes próprios. Então, já sabemos que os substantivos próprios, eles nomeiam todos os seres de uma forma apropriada. O nome de um ser, de uma pessoa. Já os substantivos comuns são aquelas palavras que nomeiam todos os seres de uma mesma espécie. Quando eu digo assim, filhas, filhos, vizinhos, amigos, eu estou me referindo de uma forma comum. Então, esses aí são os substantivos comuns, que nomeiam os seres, as espécies de uma forma geral, de um modo geral de se falar, não é? E aí nós vamos ter a atividade da página 13, que é para escrever, não é? Se é substantivo comum ou se é substantivo próprio. E aí, com certeza, vocês, alunos do 6º ano, muito aplicados, vão entender o que é substantivo comum, como eu já disse lá, no meus seres de uma forma geral, e os substantivos próprios, que dão nome, aí a gente costuma dizer cidades, país, pessoas, não é isso? Então, aí vocês têm que ver realmente, marcar nas lacunas aí no espaço, em branco, marcar se é substantivo comum ou se é substantivo próprio. Leia as frases a seguir e faça o que se pede. Vocês vão sublinhar apenas os substantivos. Lembrem-se, vocês não vão aí fazer outra coisa, certo? Mas vão sublinhar o substantivo. Na linha seguinte, vocês vão transcrever das frases os substantivos que são comuns, vão colocar nessas linhas aí. Na outra linha, os substantivos próprios. E na terceira questão, vocês vão ler as frases, grifando o substantivo e classificando ele, dizendo se ele é próprio ou se ele é comum, certo?
Consequentemente, na letra B, na letra C, na letra D e na letra E. Vamos para a página de número 14. Quero todo mundo com os livros abertos, certo? Pessoal, vocês têm que... quando o professor, a professora passa as atividades, vocês têm que imediatamente já estarem com o livro acompanhando durante a videoaula, para que vocês tenham realmente um bom desempenho. Então, na página de número 14, acompanhem aí, por favor. Nós vamos ter aí os substantivos concretos e substantivos abstratos, certo? Os substantivos, eles abstratos, vamos ver aí. Para classificá-los, precisamos saber que o substantivo concreto é aquele que dá nome a seres que não dependem do outro. Ou seja, na questão da existência, né? Ele é concreto, ele é ali real, ele não precisa de outro para existir. Isto é, eles são autônomos, no caso dos seres que não dependem de outro para existir, não é? Tem autonomia. São exemplos dessas palavras, ranzinhas e rãs. Já o substantivo abstrato são aqueles que dão nome a conceitos, sentimentos, ações, trechos. São exemplos, milhares a gente tem de exemplo, mas vamos ver um exemplo que tem no livro de vocês. O exemplo tolice, adeus e sossego. São exemplos de substantivos abstratos que nomeia a ação, ação, não é isso? O verbo que nós temos aí, do verbo sossego, o sossegar, não é? Então, nomeia a ação, uma ação de um verbo. Vamos explicar novamente. São exemplos as palavras tolice, adeus e sossego. Um exemplo de substantivo abstrato que nomeia a ação seria o sossego, que dá aí um exemplo do verbo sossegar. Nas frases a seguir, sublinhe o substantivo e classifique-o em concreto e abstrato. Vocês vão dizer aí o que é que esses verbos aí, o que é que essas frases aí, quais são os substantivos. Vocês vão dizer qual é o substantivo abstrato e qual é o substantivo concreto, certo? Na questão de número 5, vocês vão olhar aí no quadro a seguir, copiar os substantivos listados conforme a sua classificação. Aí nós temos esses substantivos aí, macaco, coragem, galho, asas, personalidade, cabeça, atenção, Porto Alegre, sensibilidade e alegria. Aí vão dizer quais são os abstratos e quais são os concretos, tá certo? Substantivo primitivo e substantivo derivado. Primitivo, vai dizer aí no livro de vocês, na página 15, vai dizer aí que os substantivos, eles também podem ser classificados em substantivo primitivo ou derivado. São substantivos primitivos as palavras que dão origem a outras que não derivam de outras, ou seja, elas já existiam, não é? Os substantivos derivados, por sua vez, são palavras que se formam de outras palavras. E aí a gente vai ter o exemplo. Quem existiu? A gente costuma até dizer assim, foi o fogo ou a fogueira? Evidentemente que o fogo, não é? Então o fogo ele é primitivo, ou seja, já existia. Quem vai derivar de fogo? Fogueira, fogaréu, fogueiro, foguinho. Quem existiu primeiro? A pedra ou a pedreira? A pedra. Então, neste caso, a pedra é primitivo e pedreiro, pedrada são substantivos derivados. Eles precisam do primitivo, do que existiu primeiro, para poder eles existirem. Os substantivos listados a seguir são derivados. Escreva-os
o substantivo primitivo relativo a cada um. Aí temos aí os substantivos e vocês vão dizer quais são aí esses que são derivados, certo? No 7º quesito, vocês vão escrever as palavras derivadas de cada substantivo. Aí nós temos livro, dente, bicicleta, boi, escuro. Na questão 8, nós temos os substantivos derivados da palavra papel. E aí vocês vão procurar e vão marcar um X na questão que está correta. São substantivos derivados da palavra papel. Aí vocês vão procurar e vão marcar, tá certo? São substantivos derivados da palavra ferro. Também vão procurar. Passemos para a próxima página, tá certo? Substantivos simples e substantivos compostos. São substantivos simples as palavras formadas por apenas um radical. Exemplo: tempo, flor, lobo e amor. Ele tem somente um radical, ou seja, não existe mais de um aí, não é isso? Enquanto que os substantivos compostos, eles são formados por mais de uma palavra ou radical. Vejam alguns exemplos. A palavra passatempo, ele precisa de outra palavra para existir. O que é um radical? Vamos ver o que é um radical? Radical é a parte da palavra que tem significado básico. Observe que há uma parte da palavra que se repete em todas as derivadas. Esse é o radical da palavra. A palavra terra tem seu radical. Terra, terreiro, terraço, enterrar, terrestre. Da palavra casa, casebre, casinha, caseiro, casarão. E aí nós vamos ter o exemplo: amor mais perfeito, amor perfeito. Planalto, plano mais alto, formou a palavra planalto. Gira mais sol, girassol. Vinho mais acre, vinagre, não é? Na questão 10, vocês vão identificar e sublinhar os substantivos compostos das frases a seguir. Ok, gente? Substantivos coletivos, na página 17. Desde os primeiros anos, vocês vêm estudando, né, os substantivos. E essa classe de substantivos, não poderíamos deixar de apresentar o substantivo coletivo, não é? Que são palavras que, mesmo estando no singular, transmitem a ideia de agrupamento de um conjunto de seres da mesma espécie. Como usar o substantivo coletivo? Vamos ver? Se o substantivo coletivo for específico, como alcateia, só é usado para lobos. Não é preciso completar de lobos, né? Exemplo: uma alcateia vem assustando a população. Mas se o coletivo se referir a elementos diferentes, precisa ser especificado. Exemplo: reuniram uma junta de médicos para avaliar o caso. O aluno passou por junta de examinadores. O caminhão transportava uma junta de bois. Veja aí, junta de médico, né? Junta um grupo examinador e junta de bois. E aí nós vamos ter uma classe aí de alguns substantivos coletivos nesse quadro a seguir. Ok? E aí, pessoal, a gente faz a atividade, continua com a atividade da página 18. Então, a gente vai até a página 18 com a atividade sobre os substantivos, não é isso? Iniciamos na página onde o conteúdo começa, na página 12, e vamos até a página de número 18. E faremos essa atividade na próxima aula, nós iremos corrigi-la,
Com certeza vocês vão entender. Se tiverem alguma dúvida, vocês vão procurar após a abertura da aula na segunda-feira à tarde. Vocês vão estar procurando para a dúvida. Essa semana nós não temos aula online, porque eu vou estar mandando vídeo aula e vocês vão estar fazendo a atividade que, por sinal, vocês têm final de semana para vocês estarem fazendo, certo? Hoje é quinta-feira e aí vocês têm o final de semana para realizar essa atividade, tá certo? Boa aula, que seja tudo tranquilo, que vocês consigam fazer esta atividade, tá ok, minha gente?